Mas não estamos para falar mais sobre isso. Estamos para falar sobre algo muito mais interessante, que é se o Kamehameha é ou não machista. Eu quero muito O entender isso. Kamehameha é machista? Caramba, será mesmo? Pois foi essa a discussão levantada por uma militante feminista numa conversa que acabou viralizando lá no Japão. E você vai entender os brilhantes argumentos dessa militante Ah, logo depois da não. vinheta. Tinha que ser, né? Eu até pensei que poderia ser uma piada. Mas não é uma piada, né? Tem uma militante no meio. É um bagulho realmente pra Dragon acontecer. Ball, o Kamehameha está sendo acusado de ser machista. Parece interessante, né? Recentemente, uma discussão em um bar entre um fã de Dragon Ball e uma mulher com fortes opiniões sobre o Kamehameha ser uma técnica machista viralizou nas redes sociais, no dia 8 de novembro. Não vi ainda, vamos Ah, entender essa história. Nas últimas semanas, uma discussão inesperada tomou conta das redes sociais japonesas e acabou ganhando repercussão internacional. Ah, foi no Japão que rolou essa discussão. Nem o Japão está completamente livre da lacração, não tem não é mesmo? como. Um relato curioso trouxe à tona uma conversa entre um fã de Dragon Ball e uma mulher com fortes opiniões sobre a representação feminina em animes. Segundo a história compartilhada, a conversa aconteceu em um bar no Japão e girou em torno da técnica Kamehameha, usada amplamente na série. Para ela, a ausência de personagens femininas que executem a técnica emblemática seria uma evidência do machismo. Ah, podia ser pior. Ela podia falar Porra. Então, coitada da Pan, né? Literalmente tem uma imagem da Pan aqui usando o Kamehameha. que o Mas Kamehameha ela. Porra, cara. Mano, eu acordei hoje já vendo essa bomba. é Caralho, machista velho. porque tem o formato de uma piroca azul energética gigante, ou porque, sei lá, quem criou ela foi o Mestre Kami, que é um velho tarado e ela se tornou a principal técnica do anime, ou porque é uma técnica que referencia a um homem macho escroto tóxico, mas a problema, vocês verem como já assim, já tem uma mente preparada pra lidar com todo tipo de bobagem lacradora que possa vir pela frente, né? Eu já vi tanto militante militando errado sobre todos os mais variados temas que eu consigo até imaginar qual vai ser a bobagem que vai vir agora. E como é fácil você desenvolver uma bobagem sobre qualquer coisa que você quiser utilizando esse pensamento idiota woke. Era capaz de eu conseguir publicar uma dessas teses numa prestigiosa revista feminista, como alguns estudiosos, inclusive, já fizeram, e já até fiz vídeo sobre isso lá no Traje Cômico. Mas enfim, tem pouca mulher fazendo Kamehameha, né? E aqui tem uma imagem da Pan utilizando a técnica. Kamehameha e a representação feminina em Dragon Ball. Durante a discussão, o fã apontou que Pan, personagem de Dragon Ball GT, já havia utilizado a técnica Kamehameha, o que surpreendeu a mulher, levando-a a um momento de silêncio. E esse tem uma memória boa também, né? Porque, sei lá, Dragon Ball GT é que por ter deixado de ser canônico, a minha cabeça parece que automaticamente elimina os acontecimentos do GT pra levar em conta. Mas de fato, até o Trunks também usava o Kamehameha no Dragon Ball GT. O Trunks não usa o Kamehameha no Z, né? Ele usa outras técnicas. Aquela técnica maluca que ele mexe os braços. Pegando o maluco que ele mexe O no Kamehameha braço. não é exatamente uma técnica assinatura dele. Então, faz mais sentido o Trunks utilizar as técnicas do pai, né? Final Flash, Garlic Roll, Burning Attack, que é uma técnica famosa dele. Bom, no entanto, a conversa logo mudou para outra série popular, One Piece. Ah, acabou já. A discussão sobre o Kamehameha acabou. O cara refutou ela com a Pan. Provavelmente ela não entendia droga nenhuma do que ela tava falando, ela nem poderia tentar aprofundar a questão falando, pô, mas é só a Pan e é só no GT que com o Super foi tirado do cânone, né? Eu vi alguém falando, ah, mas é uma outra linha do tempo, não é que não é canônico, só não é a principal. Pô, não é, né? Exatamente, se você não é da linha principal, existe o anime lá e tal, mas o Dragon Ball Super meio que apagou o Dragon Ball GT. Não sei se eventualmente vai resgatar algumas coisas do GT, vai canonizar algumas coisas do GT, como já canonizou algumas coisas que eram fillers no Dragon Ball Z, né? O Broly mesmo, ele era de um filme filler, o Godita também era de um filme filler do Dragon Ball Z, e o Dragon Ball Super acabou canonizando os dois. Então, a Pan existe em Dragon Ball Super, ela só nunca usou o Kamehameha ainda. Assim, vamos combinar também que provavelmente seria só uma questão de tempo, né? Ela pode aprender o Mazenko, porque é uma técnica do pai dela, mas faz muito sentido a Pan utilizar o Kamehameha. Mas de qualquer maneira, Por que ela é não usaria? simplesmente uma questão de lore, né? Porque o Kamehameha é uma técnica criada pelo Mestre Kami, que foi passada pros alunos do Mestre Kami e pros alunos do Mestre Kami. Como os alunos que a gente acompanhou eram o Kuririn e o Goku, e a outra personagem feminina de destaque que tinha na primeira geração era a Bulma, que não era uma guerreira, de fato,
né, faz sentido que quem sabia utilizar a técnica ali, os principais personagens, eram o Mestre Kami, Goku e Kuririn. Depois, o Goku acabou ensinando pros filhos dele. Como ele não teve uma filha, né, ele teve 2 filhos, então você tem mais 2 garotos aí utilizando a técnica. E não é porque não existiam mulheres guerreiras em Dragon Ball. Elas só não faziam parte daquele núcleo. Então elas tinham as próprias técnicas. Os caras não vão perder o Super Saiyajin 4. Cara, provavelmente eles vão dar um jeito de trazer o Super Saiyajin 4. Eu vou muito na teoria de que o Super Saiyajin 4 vai ter uma transformação exclusiva do Broly, assim como todo personagem já teve uma transformação exclusiva. Ou a própria forma Ikari do Broly já é basicamente o Super Saiyajin 4, só não tem os pelos que todo mundo quer. E provavelmente não vai ser, não vai ter, tá? Muita gente pensa que o Super Saiyajin 4 pode acabar sendo idêntico ao que era o GT, cara, provavelmente não. Se eles seguirem continuando a trazer as linhas de design que o Toriyama fazia, agora com o Toyotaro na liderança da história e tal, o Super Saiyajin 4 não vai ser tão que nem ele era antes. E sinceramente, eu vou falar um bagulho errado aqui, tá? Mas eu nunca fui muito fã do Super Saiyajin 4. Achava legal, achava bonito, mas como antes de ver Dragon Ball GT, eu já tinha lido o mangá de Dragon Ball, acabava que eu olhava pro Super Saiyajin 4 e achava ele exagerado demais para Dragon Ball. Então, me julguem. Técnicas, né? A 18, por exemplo, uma personagem feminina super forte. Mano, pior que eu fui enganado por uma imagem antes de ver o filme da Batalha dos Deuses. Era um Goku Super Saiyajin 4, só que dourado, e o cabelo era um pouco mais comprido, apontando para o Bills. É porque teve uma entrevista do cara que fez os designs para Dragon Ball Batalha dos Deuses, que ele mesmo fala. O conceito inicial do Super Saiyajin Deus era ser muito mais próximo do Super Saiyajin 4, mas ele teria o cabelo um pouco mais longo como o Super Saiyajin 3 e seus pelos seriam dourados. Só que quando o Mestre Toriyama viu isso, ele não gostou e ele mesmo reformulou o design para o que a gente tem agora. Ou seja, essa imagem que você tem aí era para ser o Super Saiyajin. Essa imagem que você viu era para ser o Super Saiyajin Deus original. Só que o Toriyama olhou aquilo e falou: cara, não, detalhe demais, exagerado demais. Aí ele foi lá e reformulou mais para os conceitos próximos do que é Dragon Ball. Que queira ou não, Dragon Ball ele é mais conhecido por ter traços e designs mais simples. Tanto que o Cell é um grande marco. Cara, o Cell é um personagem com tanto detalhe que o próprio Toriyama fala que ele odiava fazer o Cell. E faz sentido. O próprio Majin Buu, depois disso, ele é tão simples que a forma do Super Buu, ele é um cara alto sem pescoço. O pescoço e a cabeça dele é uma coisa só. Sabe? Tipo, o Buu, ele é totalmente simples em design. Super poderosa desde que apareceu. O próprio Freeza, a forma dele, que é mais detalhada que a terceira forma, é a que menos aparece. A forma base dele aparece, mas não tem muita luta. A forma dele, na segunda forma, que ele é maior e mais musculoso, ele tem sua participação. Mas na forma que é mais detalhada e mais trabalhosa, é a terceira. Poucos quadros. Logo o Freeza mesmo fala que vai acabar com vocês de uma vez. Vou acabar com vocês de uma vez e vou mostrar minha última forma para acabar de uma vez com todas. Na hora tem até uma piada, porque essa terceira forma ela é claramente uma homenagem, né? Vamos dizer assim, uma homenagem ao Alien de O Oitavo Passageiro. Tanto que o Kuririn no mangá ele pensa, outra forma vai ficar mais assustadora ainda. Aí mostra uma forma que é basicamente o Freeza na forma de um xenomorfo. Que é tipo mostrando a referência do que é aquela forma. Só que o que acontece? Em vez de ele ficar mais medonho e assustador, ele fica muito mais simples, baixinho e imponente. Poxa, mas eu gosto de algo mais detalhado. Acho que se torna algo mais único. Cara, pra mim depende muito do que você quer passar. A forma do Super Saiyajin Deus, pelo que é mostrado, né, no próprio filme e tal, é uma forma que ela não aparenta, mas é muito poderosa. Tanto que muita gente fala, nossa, o Goku ele parece que ficou mais jovem. Ah, será que realmente ele virou um Super Saiyajin Deus? Ah, eu não consigo nem sentir o ki dele. Se fosse naquela forma, não teria como ter isso. Essa questão de, ela não parece, mas é algo muito poderoso. O problema do Super Saiyajin Deus e do Super Saiyajin Blue é que Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Blue é muito próximo. Não tem tempo suficiente de você desenvolver. Tanto que seria muito melhor se o Goku usasse Super Saiyajin Deus na batalha contra o Freeza.
foi Não o Blue. utilizada também lá no torneio do poder. Sei lá, tipo, o Goku vai lá, mostra que ele consegue se transformar no Deus Super Saiyajin sem um ritual, luta contra o Freeza na forma Gold, só que dele perde. Aí vem o Vegeta e mostra daí que não é bem assim, e vai lá e mostra o Super Saiyajin Blue. Só de final mesmo. Tipo, mostra o Super Saiyajin Blue, mostra que tem algo mais acima ainda. O Freeza ele não tá pronto ainda para aquilo. E vai lá e acaba com ele, por exemplo. Seria muito mais interessante. Porque daí uma transformação nova, ela não é jogada uma transformação que ela aparece e já perde. Que é o caso do Super Saiyajin Blue. No filme da batalha, no filme do Renascimento de Freeza, se não fosse o Freeza não ter treinado o suficiente, ele não tá acostumado com o seu poder e ficar mais fraco pelo gasto exagerado de Ki, o Super Saiyajin Blue ia perder. A transformação é apresentada e perde no mesmo momento. Faz com que ela seja descaracterizada. Aí, pra ajudar, de frente do mangá, o anime vem e todo momento Goku encontra um mosquito, ele vira o Super Saiyajin Blue e perde. Ou ele tem dificuldade. Ele encontra uma formiga, ele vira o Super Saiyajin Blue, ou perde ou tem dificuldade. Aí a forma se torna tão banalizada que vira uma bosta. Junto com o 17, segue o vídeo, mas desculpa. ela tem as próprias técnicas dela, então não tem por que ela utilizar o Kamehameha. A Titi lutava quando era jovem, mas ela, né, não era aluna no Mass Kami também. Então assim, é bobo, porque é só uma questão de lore. A Videl, se ela tivesse ido pro caminho das artes marciais, se ela tivesse continuado nesse caminho, já que ela foi treinada pelo Gohan, provavelmente ela usaria ou aprenderia o Kamehameha em algum ponto. Ela seria uma personagem que poderia utilizar e faria sentido que utilizasse. Só que assim como o Gohan foi removido do mundo das lutas durante um bom período de tempo, a Videl também, né? E acabou fazendo sentido pro núcleo familiar que construíram pro Gohan. Então, Sim. pô, ver machismo nisso é muito ridículo, cara, porque é muito fácil entender por que não tem um monte de mulher que sabe usar o Kamehameha por aí. Enfim, vamos ver o que foi dito sobre o One Piece. Ela questionou o visual exagerado, Desvalorização com a própria transformação é literalmente isso. estilizado das personagens femininas. Ah, sim. Claro. Só as personagens femininas são exageradamente estilizadas em One Piece. Pelo amor de Deus, é um argumento mais idiota que o outro, né? Segundo ela, esse padrão visual é mais um exemplo de como o machismo influencia a indústria dos animes e mangás. A publicação sobre essa discussão não demorou a viralizar e dividiu os usuários. Dividiu os usuários. Não é possível que dividiu os usuários. 99% dos usuários perceberam que era uma idiota falando bobagem sobre coisas que ela não entende, tentando só lacrar na internet. E aí os outros lacradores idiotas que também não entendem nada sobre o assunto tentaram dar alguma razão pra ela, né? Isso não é dividir a internet. Se aconteceu qualquer coisa diferente disso, especialmente num fórum de discussão japonesa, seria bizarramente surpreendente. Mas vamos lá. Alguns apoiaram as observações da mulher. Alguns. Acreditando que o universo dos animes precisa de mais representação e técnicas icônicas para personagens femininas. Isso é muito idiota, cara. Desculpa. Outros, porém, defenderam que tanto Dragon Ball quanto One Piece têm personagens femininas fortes e que as técnicas não são exclusivas de gênero, mas sim de narrativa. É o que eu tava explicando. A mulher tem opiniões fortes, não conhece Dragon Ball GT. Opiniões fortes, chata pra caramba, militante insuportável, né? Nesse mundo, mesmo nos torneios de artes marciais, deixam participar sem separar por gênero, pois é bastante igualitário. Pois, isso é um... Caramba! Esse é um argumento interessante sobre o Dragon Ball, né? Eles deixavam mulher participar do torneio de artes marciais junto com o homem, nem separava por gênero. Sim, era um torneio pra ver quem era o mais forte. Ali não importava se era uma ou uma mulher. Se você acha que você é digno de lutar, você vai lá e lute. Tanto que a Titi luta contra o Goku. Ela se rende, depois que o Goku se lembra de quem é ela e aceita a questão do casamento. E a Videl, ela luta até o final, mesmo apanhando, mas no caso ali, a Videl, por ser uma usuária de Ki, ela só perde porque o Spopovich estava sendo influenciado pela marca Majin. Tanto que ela teria condições de chegar até a final ali, entre aspas, né? E era uma coisa muito... No torneio normal, ela seria campeã. Porque ela, como ela, principalmente por usar Ki e ser mais nova, ela era mais forte que o Mr. Satan. Mas no torneio não normal como de Dragon Ball, aí infelizmente ela não tinha o que fazer. Estúpida de se fazer. Se bem que no anime ainda tinha uma certa paridade, né? Em alguns personagens, vai. Porque ainda assim é bizarro você pensar que inclusive é uma cena que já foi muitas vezes utilizada pra fazer meme com mulheres trans nos esportes femininos, que é o Spopovich, que era tipo um careca gigante, musculosão, enchendo a Videl de porrada. Justamente porque, pô... Mulheres podem lutar com homens, pô, não tem nada a ver isso aí. E de fato, Dragon Ball, elas podem ser muito mais poderosas, porque funciona diferente naquele universo. Acho que a 18, novamente, quando surgiu, ela era uma das personagens mais poderosas da obra. Teria sido melhor... Ela era mais poderosa. Uma das personagens mais junto com o fracas, 16. Junto com o 17, já que ambos tinham a mesma força. Nunca deixa de ser uma das mais capazes. Pois é, a personagem mais rica... Esse meme mais maravilhoso. Pô, esse meme é uma sempre mulher. funciona, Ela cara. que resolve qualquer tipo de problema científico que eles têm, é a Bulma que precisa resolver. Quem geralmente está por trás
atrás da resolução do arco das esferas do dragão. Dragon Ball é sobre esferas do dragão, né? Tá no nome do Olha anime. só. Quem geralmente tá por trás disso é a Bulma, que desenvolveu o radar do dragão e muitas vezes precisa adaptar esse radar do dragão pra uma nova experiência que precisa acontecer, sei lá. Encontraram novas esferas, ela tem que adaptar para as esferas de Namekusei. Se você parar pra pensar, a Bulma é uma personagem que justamente por não depender da força física, foi uma das que menos perdeu relevância em Dragon Ball, quando praticamente só o Goku e o Vegeta prestavam pra alguma coisa no enredo. É uma análise muito válida dele aqui e é completamente verdadeira. E um dos principais fatos é porque como ela, é necessário pela inteligência dela, já que os personagens eles não vão levar para esse lado. Tanto que muita gente fala, né? Poxa, Dragon Ball não faz sentido. Eles, em vez de irem lá no céu e acabar com o Dr. Gero antes dos androides serem criados, eles ficam treinando. Aí pega a imagem, isso tem no anime e tem no mangá. A Bulma chega com uma ideia lógica. Olha, se eles vão aparecer daqui a um ano, então significa que o Dr. Gero ainda não construiu eles. Se a gente encontrar o Dr. Gero antes disso e impedir que ele crie esses androides superpoderosos, o que o Vegeta fala? Ele fala, se você ousar fazer isso, eu te mato. O Goku logo em seguida fala, olha, eu até entendo o que você quer dizer, mas eu gostaria muito de treinar, agora que eu sei sobre eles, e ver se eu conseguiria os derrotar. Não é que eles não pensam, eles pensam, só que eles não estão ligando pra isso, caralho. Eles querem uma boa luta, eles querem tirar um X1. Porque todos os outros tinham ficado muito abaixo deles. A única personagem que, sei lá, eventualmente tinha alguma utilidade, justamente porque era muito inteligente, porque era muito rica também, era a Bulma. Ela construiu uma máquina do tempo, pois é. Enfim, por que Kamehameha seria uma tentativa do machismo em primeiro lugar, né? Se vamos por esse caminho, também não haviam garotos que pudessem ser o Hamaru, sei lá, o Jamajo, pequenas bruxas, nem Guerreiro Sailor. E os garotos Precor só apareceram há pouco tempo. Não sei o que seria. Tô falando de outros animes, né? Guerreiro Sailor dá pra entender, mas os outros eu não peguei a referência. Além disso, acredito que o céu não é nem masculino nem feminino. Tá, é uma outra questão. Teoricamente, assim, você pensa, o céu é um cara, né? Mas possivelmente o céu não tem gênero, já que ele é ele é um bio-android. Mas é que ele é feito a partir do DNA de um monte de caras. Tem algum DNA feminino entre os DNAs que foram utilizados pra construir o céu? Bom, ele absorveu a 18, né? Caramba, tá. O pior é que isso faz sentido, né? Ele tem a maioria do DNA que ele tem ali é DNA masculino, só que ao mesmo tempo ele se torna muito mais parecido com um corpo masculino quando ele absorve 17, mas ele adquire características mais femininas quando ele absorve a número 18. Então, teoricamente, ele realmente não tem nenhum gênero. Principalmente porque o céu ele é muito mais parecido com um inseto, né? Na sua forma original. Sem ser a forma perfeita, no caso. Tá, e eu não tinha parado pra pensar que talvez o céu fosse de gênero fluido, ou coisa assim. Tem algumas coisas, tipo, o Majin Buu tem gênero. O Majin Buu pode absorver homens e mulheres, né? O Majin Buu não tem gênero, até onde eu sei. Por mais que lá nos Xenoverse você possa escolher ser homem ou mulher, teoricamente não faz muita diferença. Tipo, as crias do Majin... os Majin Buus que existem em Xenoverse, assim como no Dragon Ball Online, são tipo, no momento aconteceu, o Majin Buu começou a gerar outros seres igual a ele e existiram vários. Não é necessariamente a questão de ser homem ou mulher, literalmente é como se fosse uma célula. Ele só dividiu e criou um novo ser. Um inseto, de fato. O Kamehameha é uma técnica... O próprio Evil Buu é isso. Ele é uma manifestação do próprio Majin Buu. Ele se dividiu ali e criou outro ser. Do estilo Kami Senin. Então, personagens que não seguem esse estilo simplesmente não utilizam. Quando se trata de trabalhos físicos perigosos como Kamehameha, eles sempre são dados aos homens. Aqui, encontraram uma frase pra tentar justificar o argumento imbecil da mina. Bom, acabaram nem falando muito sobre a questão do One Piece, né? Mas também foi uma coisa boba, porque, como eu disse, o visual dos personagens de One Piece, num geral, são exageradamente estilizados. Ah, mas pô, toda mulher é magra e gostosona. Pô, mas também tem uns caras que tem uns tipos de shape bizarro. Os caras são quase uns triângulos, assim, de tudo. Tem a parte superior desenvolvida e gigantesca. Mas é boba, né? Realmente nem tem muito por que aprofundar nessa questão. Mas, bom, acho que não surpreendeu nenhum de nós que tenha sido uma discussão bastante idiota. Uma feminista tentando empurrar a sua agenda no entretenimento alheio. É o que eles sabem fazer de melhor. Mas é isso. O que você achou? Será que o Kamehameha é machista? Diz aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e até o próximo vídeo. Ai, caralho. Muito bom, velho. Ai, velho, o Kamehameha é machista, cara. Foi hilário, tá? Realmente.
Mas, de qualquer forma, é isso. O vídeo original tá na descrição, espero que vocês tenham gostado. Logo abaixo tem meu outro canal e minhas redes sociais. Lembrando que as lives são na Kik e o comentário fixado tem o link. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, falou.